Oi, gente. Então vamos lá. Tópico 2 da introdução, né, ao direito societário, do direito societário mesmo, trata, na verdade, daquela diferenciação que a gente precisa fazer sobre a Eireli e as outras duas figuras jurídicas que não têm personalidade jurídica, mas que estão presentes no nosso ordenamento por força de lei complementar, né, que permitem o exercício de uma atividade empresária iniciada por uma única pessoa, tá? Que é o empresário individual, a antiga firma individual, e o microempreendedor individual, o MEI, né? Também criada por lei complementar. Na verdade, a única figura jurídica com personalidade jurídica própria dessas três é a Eireli. Isso nós já vimos lá no artigo 44 do tópico 1, né, em que comentamos sobre o quadro geral das pessoas jurídicas e as pessoas jurídicas de direito privado que estão presentes lá no artigo 44. Não tem, por exemplo, qualquer previsão legal no inciso 1, 2, 3, né, até o inciso 6, enfim, do artigo 44, que fala sobre empresário individual ou que fala sobre microempreendedor individual, MEI. Ele fala tão somente, repetindo, que é sempre importante frisar, as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos e a Eireli. Então, até 2011, só tinha 5 incisos. Né? E, obviamente, se a gente for analisar a atividade econômica, ela só pode ser explorada por sociedade, notadamente as sociedades empresárias, é que ganham destaque no nosso estudo, e não tinha mais nenhuma figura jurídica em que se permitisse o início de uma atividade econômica com apenas uma pessoa. Isso falando de uma personalidade jurídica própria, de um sujeito de direito distinto daquele que instituiu essa pessoa. Portanto, a partir dessa análise, a gente tem que analisar, a gente tem que concluir, ou melhor, continuar a análise a respeito da Eireli e os desdobramentos disso. Por quê? Porque o microempreendedor individual e o empresário individual já existiam antes mesmo da criação da Eireli. E como que fica no nosso cenário jurídico, no nosso ordenamento jurídico, o tratamento legal a essas duas figuras jurídicas que não têm personalidade jurídica? Por isso que eu na verdade, eu separo uma aula, um tópico, apenas para falar sobre isso. E aí, obviamente, a gente minimiza sensivelmente as dúvidas, né, as confusões que normalmente se travam a respeito desse assunto. Principalmente no âmbito do dia a dia, né, em que muitas vezes quando a gente trata de empresários, enfim, pessoas que querem iniciar uma atividade econômica, exercer, né, o direito à livre iniciativa privada, muitas vezes elas não têm conhecimento a respeito disso e acabam adotando um caminho que, na verdade, futuramente pode reverter com bastante prejuízo para o seu patrimônio pessoal, né? E, obviamente, para a sua família. Porque, em algumas situações, o patrimônio da família fica completamente descoberto, fica completamente suscetível a uma determinada expropriação se alguma dívida que a atividade econômica venha vamos dizer assim, venha a assumir e não consiga honrar, o seu patrimônio pessoal, familiar, sim, poderá responder por essas dívidas. Então, basicamente, como que funciona, né? Como que a gente destaca as principais diferenças, o que são essas três figuras e a principal diferença entre elas? É assim, a Eireli foi criada em 2011 por força da Lei 12.441, né? E que acrescentou o inciso ao artigo 44 do Código Civil. Então, o inciso 6 é uma nova figura, uma nova pessoa jurídica de direito privado, né, que foi criada por força de lei. O microempreendedor individual, o MEI, que é o pequeno empresário, ele foi criado pela Lei Complementar 128, lá em 2008 ainda. E o empresário individual, ele tem esse nome por força da Lei Complementar 147 de 2014, mas na verdade essa figura jurídica existe há muito mais tempo. É a chamada firma individual. Antigamente, muitas pessoas ainda utilizam a expressão firma individual, que quer dizer empresário individual. Tá?
As três figuras jurídicas para o início regular de uma atividade econômica devem ser inscritas na junta comercial. Após o arquivamento da sua declaração do seu ato constitutivo na junta comercial, a documentação é enviada à Receita Federal para a obtenção do CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Aí me pergunta, professor, mas se o MEI e se o empresário individual tem CNPJ, então é pessoa jurídica? Eu digo, não, não é pessoa jurídica, mas é equiparado à pessoa jurídica para fins tributários, para fins cadastrais. É a forma que o legislador encontrou de que a pessoa natural regularize a sua atividade econômica no exercício de empresa. Então, para alguém exercer empresa, deve estar inscrito na Receita Federal e a Receita Federal, obviamente, emitirá um número, um cadastro, que está incluído no banco de dados de pessoas jurídicas da Receita Federal. Mas o empresário individual e o microempreendedor individual não são pessoas jurídicas. E a razão é muito simples, né? Como não são pessoas jurídicas, eventualmente as dívidas que venham a ser assumidas no exercício dessa atividade econômica, o patrimônio pessoal deste empresário irá responder. Isso é muito importante. Por quê? Primeiro, não há necessidade, não há exigência da formação de um capital social mínimo para o exercício dessa atividade. Se você quiser iniciar uma atividade, qualquer que seja ela, né, com capital social ínfimo, você pode. O problema reside aonde? Em que se essa atividade econômica resultar em prejuízo, o que acontece com a garantia dos credores? A proteção ao crédito irá agredir o patrimônio pessoal desse empresário. Isso muda um pouquinho se a gente for analisar a questão da Eireli. Por quê? Porque a empresa individual de responsabilidade limitada, como é pessoa jurídica, o patrimônio destinado para o início dessa atividade econômica é diferente do patrimônio pessoal do seu instituidor. Ou seja, o instituidor, a pessoa destina um patrimônio para essa finalidade e é esse patrimônio que vai responder pelas dívidas sociais, pelas dívidas daquela pessoa jurídica, né? Então, o seu patrimônio pessoal fica protegido, né? Em primeira ordem, esse patrimônio fica protegido. Por isso que a Lei 12.441 estabeleceu que o capital social mínimo para a criação de uma Eireli é de 100 salários mínimos. Então, a afetação desse patrimônio vai, na verdade, de certa forma, proteger o direito do credor. Porque se eu, sozinho, inicio uma atividade econômica ou destino um capital para o início de uma atividade econômica, significa dizer que esse é o mínimo necessário para a implantação daquele negócio, para o surgimento e para o início da exploração daquela atividade econômica. O empresário individual não precisa. Ele pode declarar ali R$500, R$1.000 e já é um capital social suficiente para iniciar a sua atividade econômica. Por isso é que se essa atividade econômica resultar em prejuízo, esse empresário responderá pelos bens pessoais. Óbvio, né? Respeitando-se aí os bens absolutamente impenhoráveis e, obviamente, a meação se casado for, né? Da mesma forma, o microempreendedor individual. Então, legalmente falando, qual que é o tratamento que se dá à Eireli? Então, a primeira figura jurídica que a gente estuda aí. A Eireli, então, criada por lei, como já disse anteriormente, né, foi uma forma de você regularizar, né, que o legislador encontrou de permitir que essa pessoa regularizasse essa atividade econômica, né, de tal forma que não vinculasse outras pessoas, né, da sua família ou do seu convívio mais próximo, muitas vezes comprometendo o nome dessa pessoa justamente por participar de uma sociedade por pura exigência legal, né? Sem que tivesse uma razão maior, uma vontade de ser sócio daquela pessoa que estaria participando dessa sociedade. Muitas vezes um filho, muitas vezes um irmão, um pai, uma esposa, um marido, enfim, que acabava emprestando o nome e se esse negócio não desse certo, esse nome ficaria comprometido, ficaria sujo, né? E não conseguiria mais acesso a crédito, por exemplo. Tá? Então, foi uma forma que o legislador encontrou também de
de permitir isso e, de certa forma, moralizar esse instituto, tá? Obviamente que a pessoa, isso está definido na lei, inclusive pode ser acompanhado pela redação do artigo 980-A do Código Civil, né, que é basicamente a descrição da Lei 12.441, em que estabelece ali a permissão de uma EIRELI, né, por esse instituidor. Então não pode abrir duas EIRELIs, por exemplo, a mesma pessoa, tá? Agora, onde que reside a grande dúvida a respeito do instituidor da EIRELI? O que é o instituidor da EIRELI? Ele é um sócio? Ele é um empresário? Né? Qual é a sua natureza jurídica? Então vejam bem, se a gente pensar na natureza jurídica do instituidor da EIRELI, vamos tentar imaginar a primeira situação. Ele é sócio? Então vamos fazer uma comparação rápida com o sócio de uma sociedade limitada, né? Que é o tipo societário mais comum aí no nosso ordenamento. Fazer a leitura do artigo 981 do Código Civil, olha o que ele estabelece. Celebra um contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. Portanto, duas palavrinhas-chave a respeito desse artigo 981. Primeiro, sociedade. E segundo, reciprocamente, né, se obrigam a contribuir com bens ou serviços. Ora, se para ser sócio, né, você precisa contribuir e reciprocamente, né, com outra pessoa, né, todas elas com um fim comum atinjam ou busquem, né, o exercício de uma atividade econômica para a perseguição do lucro, para a obtenção desse lucro, é óbvio que sócio apenas e tão somente se participa com outro ou outros de uma sociedade. Então, o instituidor da EIRELI não pode ser considerado sócio, porque ele é uma sociedade, ou melhor, uma sociedade não, é uma figura jurídica unipessoal, né? Então, afastada a natureza jurídica de sócio, porque sócio é quem contribui para com alguém, né? O instituidor da EIRELI não, o instituidor da EIRELI ele está sozinho nessa formação do capital social, porque quando se fala em capital social, é o valor destinado mínimo necessário para o início de uma atividade econômica. Nesse caso, o capital social é concentrado 100% sob titularidade desta pessoa. Uma sociedade não. Uma sociedade, duas ou mais pessoas contribuem para a formação desse capital social. Então, o capital social ele está distribuído entre duas ou mais pessoas que se obrigam reciprocamente com bens ou serviços, né, a permitir o início dessa atividade econômica e partilhar os resultados entre si, de acordo com essa participação. No caso do instituidor da EIRELI, ele detém 100% desse capital social. Tá? Então, ele não é sócio. A segunda questão sobre a natureza jurídica do instituidor da EIRELI é saber se ele é empresário. Então vejam bem, se nós pensarmos na instituição na criação de um novo sujeito de direito, obviamente, a partir do seu efetivo registro, né, ocorre o nascimento dessa pessoa jurídica. Se existe essa pessoa jurídica dissociada do seu instituidor, significa que o seu patrimônio pessoal se separa, né? Não poderá haver a confusão patrimonial e as obrigações decorrentes daquele novo sujeito de direito que acaba contraindo dívidas, assumindo obrigações, compromissos, enfim, no exercício, na exploração daquela atividade econômica. Se formos pensar dessa forma, como o sujeito de direito se dissocia do seu instituidor, porque é um novo sujeito, é uma nova pessoa, uma nova personalidade jurídica, esta pessoa aqui, para exercer a atividade econômica, né, em nome do sujeito de direito EIRELI, ele precisa necessariamente estar à frente do negócio. Agora, este instituidor, ele pode nomear alguém administrador da EIRELI? Um terceiro estranho a esse capital? Sim, ele pode. Por quê? Porque a EIRELI é um sujeito de direito novo, criado a partir da vontade desta pessoa, mas dissociado dessa pessoa. Por isso, o instituidor da EIRELI pode nomear um terceiro administrador. Não é ele obrigado a administrar o negócio, não é ele obrigado a estar à frente do negócio. Portanto, considerar o instituidor de uma EIRELI empresário
Não é correto. Muito embora, normalmente, é o instituidor quem administra a sua própria Eireli. Mas isso não é uma obrigação legal, porque pode este instituidor nomear, contratar, enfim, um terceiro administrador. Já no caso do empresário individual ou do microempreendedor individual, ele não pode nomear um terceiro administrador. Por quê? Porque não é pessoa jurídica. O empresário individual não é pessoa jurídica. O microempreendedor individual não é pessoa jurídica. Eles são o quê? A regularização da própria pessoa natural que exerce atividade econômica, da própria pessoa natural que é empresária. Portanto, o empresário individual, o seu titular, é obrigatoriamente, necessariamente, o próprio empresário. No caso do microempreendedor individual, da mesma forma. Ele exerce a atividade econômica, porque ele busca perante o órgão público de empresas mercantis, a junta comercial, o seu registro. E, obtendo esse registro, é a forma de dizer: eu estou regularizando a minha atividade, a atividade que eu exerço como empresário, de tal forma que a partir desse momento eu possa emitir nota fiscal, eu possa escriturar as minhas operações diárias, os negócios que eu venho praticar empresarialmente, né, para fins o quê? Cadastrais e tributários. Essa que é a grande diferença. Portanto, não pode o instituidor da Eireli ser, por si só, por essa informação, ser considerado empresário. Ele pode vir a ser empresário se ele mesmo conduzir, né, for o administrador da sua própria Eireli. Mas essa informação, o instituidor da Eireli é necessariamente empresário, não está correta essa afirmação, tá? Então, qual é a figura jurídica? Qual é a natureza jurídica do instituidor da Eireli? A própria doutrina, ela ainda não pacificou esse entendimento, né? Então, hoje, a doutrina tem utilizado o termo natureza jurídica sui generis. Por quê? Porque é uma natureza jurídica especial, é uma forma até então inédita, né? Desde 2011 é que foi criada essa nova figura jurídica. Então, pode ser chamado de instituidor, pode ser chamado de criador da Eireli, mas não é sócio e, por si só, por essa situação, não pode ser considerado empresário. Então, por isso que falo, o instituidor da Eireli tem natureza jurídica sui generis. Fica fácil, né? Mas basicamente é essa análise que se faz até então, né, na doutrina a respeito dessa figura jurídica, tá? O empresário individual, portanto, que também tem registro na junta comercial, ele só tem esse registro para permitir a exploração de uma atividade econômica por pessoa natural. Então, anteriormente, a 2008, que não existia sequer o MEI, e muito menos a Eireli, que foi só a partir de 2011, apenas a firma individual era que podia exercer a atividade econômica de forma unipessoal, né? Então, por isso, né, não era considerado pessoa jurídica, mas foi uma forma que o legislador encontrou de permitir que essa pessoa pudesse regularizar essa atividade econômica. Não tinha necessidade de formação de capital social mínimo, de limitação de tributação, né? Um máximo, um teto para você poder faturar, e senão você poderia acabar se desenquadrando daquela como se diz, daquela especificação mesmo como empresário individual ou antigamente como firma individual. Não tinha nenhuma situação que impedisse o empresário, o titular da firma individual, de faturar cada vez mais, né? O seu faturamento seria submetido a uma carga tributária tanto quanto uma sociedade limitada, né? O que acontece é que, normalmente, o instituidor de uma firma individual, o atual empresário individual, ele exerce essa atividade, vamos dizer assim, atividades com organizações mais simples, né? Com atividades menores. Quando você tem uma estrutura muito maior, você acaba optando por uma segurança jurídica muito maior e patrimonial, e aí, obviamente, você acaba optando por por dotar de personalidade jurídica esse empreendimento. Para quê? Para proteger o patrimônio pessoal do seu empresário, né? Daquela pessoa que investiu naquele negócio.
tá? Então, assim, por que isso? Porque quanto maior o negócio, obviamente, o passivo que ele acaba assumindo também é grande, seja ele bancário, seja ele trabalhista ou até mesmo tributário. E, obviamente, o empresário individual responderá com o seu patrimônio pessoal às dívidas porventura contraídas e não pagas em razão da atividade econômica que ele explora, tá? O microempreendedor, criado pela Lei Complementar 128, lá em 2008, ele veio, na verdade, para permitir, para facilitar a regularização da atividade econômica desempenhada por atividades que eram consideradas informais, né? Atividades menores, como por exemplo o cortador de grama, a manicure, aquele que realiza a venda de porta em porta de produtos de cosméticos, de roupa, enfim, assim por diante. Então, a forma que o legislador encontrou foi permitir que essa pessoa saia da informalidade, né? Contribua, ainda que de forma muito pequena, muito simples, mas que ele contribua para a, a carga tributária, enfim, principalmente para o INSS, para a Previdência Social, e que ele, de certa forma, fique amparado, né, pela Previdência no caso de uma invalidez, no caso de falecimento, né, dos seus dependentes que possam ser beneficiados com a pensão e, eventualmente, até mesmo na questão da sua aposentadoria, né, o tempo de serviço que ele acaba realizando aquela atividade econômica. Imagine, por exemplo, uma mulher que venha a engravidar e ela tenha o auxílio em relação à maternidade, né, que ela acabe não conseguindo realizar aquela atividade econômica, ela poderá ter o auxílio à licença maternidade. Então, isso o legislador encontrou, de certa forma, para... isso também beneficia, obviamente, o governo, né, porque ele tem acesso a essa pessoa, não é mais uma pessoa invisível, informal, ele já regulariza aquela atividade econômica, mas principalmente é uma segurança para o próprio pequeno empresário, né? O chamado MEI, ou microempreendedor individual, tá? Vários benefícios que ainda podem ser observados nesse caso. No entanto, o microempreendedor individual ele tem uma limitação, algumas limitações. Uma delas é que ele não pode faturar mais do que um valor comparado ao salário mínimo. Hoje ele está em até R$81 mil por ano, ele não pode faturar mais do que R$81 mil por ano. Segundo, ele só pode ter um funcionário, né? Obviamente ele tem que registrar o funcionário, ele só pode ter um funcionário registrado, né? Mas existem vários benefícios, ele pode... como é uma atividade mais simples, ele pode ter a sede do seu negócio na sua própria residência, se assim permitir aquela atividade, obviamente, né? A questão de alvará também é bastante facilitado. O custo do negócio, né? Porque você não tem aquele custo com o contador. A necessidade da escrituração fiscal, você não precisa apresentar os livros fiscais desde que você tenha um controle próprio, né? Nem que seja ainda de forma manual, mas desde que você tenha um controle desse registro, né? O faturamento dos teus negócios, para que eventualmente, se uma autoridade tributária vier fazer uma fiscalização, você tenha como comprovar, né? Através de uma escrituração própria que fica sob o teu controle, né? Sob os teus arquivos, você tem então o controle e o registro dessa tua atividade, tá? Desde que se limite ao valor de R$81 mil por ano. Que mais? Importante também a respeito do MEI. Você pode, não tem na verdade nenhum segredo, é muito simples você abrir o MEI, tá? Você pode só acessar o portal do empreendedor e em poucos minutos você consegue criar esse MEI, tá? E automaticamente essas informações, uma vez criado, elas são enviadas diretamente à Receita Federal, que automaticamente concede, né, um número que é o CNPJ, né, desse MEI, que é apenas e tão somente para fins de você permitir que esse microempresário, que esse microempreendedor possa emitir nota fiscal, possa registrar essa atividade, porque muitas vezes a pessoa vai tomar um serviço ou adquirir um produto e exige a nota fiscal como é de direito, e aí você tem, né, os instrumentos jurídicos necessários para emitir essa nota fiscal, tá? O custo para manutenção do MEI é muito, muito pequeno e por isso vale bastante a pena, né? E aí você fica regular, você não exerce uma atividade de forma irregular,
Tá? Então, assim, você vai pagar em torno de R$ 47,50, R$ 48 para a Previdência. Se for serviço, R$ 5, né, para o município, e R$ 1 se for comércio e indústria. Então, no total, é um pouco mais de R$ 50 que você vai contribuir por mês, tá? Numa única guia, né, que você já vem um carnê quando você abre e constitui, enfim, o MEI, já vem um carnê para você realizar esses pagamentos. E é só esse custo que você tem. Então, se você for comparar com qualquer outra atividade econômica, realmente, né, não se compara, é muito menor do que o custeio, a manutenção de qualquer outra atividade. O próprio empresário individual tem a obrigação de escriturar os seus negócios, a Eireli, da mesma forma, obviamente, e qualquer outro tipo de sociedade. Tá? Então você vai ter o custo tributário, né? Você vai ter o custo de contabilidade e os custos operacionais normais, né, dessa escrituração, enquanto o MEI não terá. É apenas esse valor que é destinado principalmente, né, a grande parte desse valor que é destinada para o custeio da Previdência Social. Tá? E é basicamente isso. Então, se a gente for analisar a Eireli, pessoa jurídica de direito privado, o empresário individual e o MEI, que são equiparados, eu acho que vamos dizer assim, a confusão que normalmente se faz a respeito disso fica bastante esclarecida e afastada por hora, tendo em vista que a única figura jurídica com personalidade jurídica própria dessas três, muito embora as três sejam unipessoais, a única que detém personalidade jurídica própria é a Eireli. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.